Olá, meus amores, tudo bom? Amores, eu vou fazer com vocês agora a correção da lista de exercícios que eu passei, tá? Pra gente fazer uma revisãozinha pra prova de amanhã, tá? Lembrando que o tópico da prova que eu pedi para vocês estudarem foi de triângulos. E eu falei para vocês estudarem especificamente os triângulos isósceles. Opa, faltou essa aqui. Isósceles. E estatística. Em estatística... Gente, meus acentos estão indo tudo no lugar errado. E estatística. Em estatística, moda, mediana, média e regra de 3, tá? Bom, vamos começar aqui com esse exercício que muita gente teve dúvida. Ele fala assim, que uma pessoa fez uma prova em 2 fases. Essa primeira fase aqui é a de cima. Matemática, português e conhecimentos gerais seriam a nossa fase 1. Conhecimentos específicos, a nossa fase 2, certo? Vou colocar uma tabelinha bem simples aqui, tá, gente? Fase 1 e fase 2. Na primeira fase, ele resolve 3 provas: matemática, português e conhecimentos gerais. Faça uma média aritmética simples dessas 3 provas. Essa aqui, gente, média simples. Como que a gente vai fazer a média simples dessas aqui? A gente vai somar. Deixa eu só colocar aqui uma tabelinha. A média simples, eu somo as 3 e divido por 3. Então, vou somar o 8,5 com o 6,5 com o 6. O que der, eu vou dividir por 3. A gente soma 8,5 mais 6,5, vai dar 15. 15 mais 6, 21. Então, aqui eu teria 21 dividido por 3, que vai dar 7. E ele fala aqui no enunciado, ó. Depois, uma vez aprovado nessa fase, que, então, fase 1, vou até trocar a cor aqui, ó. Ele ficou com média, nessa primeira fase, 7. Ó. Fase 1, a nota final dele foi 7. Dessa média aqui. Ele realiza uma prova específica, que é o conhecimentos específicos, que tenha conhecimentos pertinentes ao cargo que deseja preencher. A nota dessa prova de conhecimentos específicos, que ele tirou 9 nesse caso, tem peso 2. Peso. E a média da primeira fase, da fase 1, tem peso 1. Então, ó, na fase 1 ele não ficou com média 7, essa média 7 vai ter peso 1. Com isso, calcula-se novamente uma média, mas dessa vez ponderada. Ponderada por quê? A nota que ele ficou na primeira fase, a nota média dessas 3 aqui, que deu 7, tem peso 1. E a nota da fase 2 tem peso 2. E agora ele quer que a gente calcule uma média ponderada de acordo com o que ele explicou aqui, ó. Dá um espacinho. Média ponderada vai ser igual a... Que nota que ele tirou na fase 1? Não foi 7, a média das 3? E ela tem peso 1. Então, vezes 1, porque ela foi considerada uma vez. Mas, na segunda fase, ele tirou nota 9, que tem peso 2. Então, vai ser considerada 2 vezes. Na hora de dividir, eu divido pelo peso total, pela quantidade de notas que eu considerei. Fase 1, peso 1, eu considerei uma vez. Fase 2, peso 2, eu considerei 2 vezes. Então, se eu considerei uma vez e 2 vezes, eu considerei 3 notas, 3 vezes no total. Eu somo os meus pesos.
Minha média ponderada aqui vai ser igual a 7 vezes 1, 7. Mais 9 vezes 2, 18. Vou somar os dois agora. 7 mais 18 vai dar 25, que eu vou dividir por 3. Essa divisão não vai dar um número exato. Vai dar 8,333. Aqui. E ele pede, olha aqui no enunciado, uma casa decimal. Se ele quer só uma casa decimal, gente, perdi meu cursor, achei. Se ele quer só uma casa decimal, eu paro, ó, pego pulo essa uma casa e ponho um riscão aqui. Depois, quem vem depois dela é o número 3. É menor que 5. Então, eu não vou arredondar nada, eu vou deixar, minha média vai ser aproximadamente 8,3. Eu não preciso aumentar, eu vou manter o termo anterior. Ok? Então, resposta, a nota final será aproximadamente 8,3. Ok, meus amores? Esse foi um exercício que ele abrangeu as duas médias de uma vez só. Eu precisei fazer uma média simples para a primeira fase e depois que eu tive as duas fases, eu precisei fazer uma média ponderada porque ele coloca um peso para cada uma delas. Certo? Bom, vamos para o exercício 2 agora. O exercício 2 é super de boa de fazer, regrinha de 3, a gente viu tanto isso no começo do ano, né? Ele fala assim, que uma professora de educação infantil realizou uma pesquisa sobre preferência por fruta. Ao todo, 20 crianças foram entrevistadas e disseram qual é a sua fruta preferida. Então, uma coisa que a gente precisa saber, o todo são 20 crianças. Com base nesse estudo, ela pretende desenvolver um projeto de alimentação saudável nos intervalos de aula e horário do lanche. A fruta mais votada foi, vou no marca-texto aqui de novo, banana, com 9 votos. Ela deve construir um gráfico de setores com a representação dos dados, sendo 5 setores, cada qual correspondente a uma fruta. Nessas condições, qual deve ser a medida do ângulo correspondente à banana? Pessoal, ângulo, não tá falando de porcentagem. Não bota porcentagem aqui na regra de 3 se ele não tá te pedindo isso no exercício, tá? Ângulo. Vou pensar, no todo foram 20 crianças. A maioria aí tem mania de escrever 20 crianças é o todo, então é o 100%, mas aqui ele tá falando de ângulo. As 20 crianças vão ser o todo, mas nesse caso, como é ângulo, eu não vou pôr 100%. Vou pôr o todo do ângulo do gráfico de pizza, gráfico de setores. A volta toda tem 360 graus. E ele quer o setor referente à banana. Quantas crianças votaram em na banana? 9 crianças. Que equivale a quantos graus esse ângulo? Não sei. É o que eu quero descobrir. É o meu X. Tá? A Pro já tinha dito para vocês que tanto a grau, né, que a gente estava trabalhando com o ângulo em sala, quanto a porcentagem são sempre diretamente proporcional, porque eles aumentam proporcionalmente, certo? Então é só a gente montar a proporção direto, então. 20 está para 9, assim como 360 está para x. E aí a gente cruza. Primeiro sempre a diagonal da letra, 20 vezes x, 20x, igual a outra diagonal, 360 vezes 9, vai dar um total de 3.240 graus. Meu 20 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 3.240 dividido por 20. Corta um zerinho. Fiquei com 324 dividido por 2, que vai dar um total de 162 graus. Certo? Esse é o ângulo correspondente à banana. Presta atenção que tinham 20 crianças. O 9 está bem perto da metade.
360 é o todo, a metade é 180. Então, ó, tá bem perto do 180 a nossa resposta. Não esqueçam da resposta. Qual deve ser a medida do ângulo correspondente à banana? O ângulo deve ser de 162 graus. Ok? Só isso, lindo e maravilhoso. Bom, o exercício 3, ele fala, pessoal, ele dá pra gente um gráfico. Eu dei na lista de vocês estava preto e branco, então atrapalhou bastante de enxergar. Mas aí a Pro falou, como eu pus no caderno digital, enviaram para vocês no WhatsApp e também tinha na apostila, vocês conseguiriam fazer, tá? Em algumas salas eu até falei que ele ia ser cancelado, mas aí a turma falou que conseguiu fazer, então tudo bem. Mas se você não fez esse, pode ficar tranquilo. Se você não fez porque você não viu a cor, a Pro vai levar isso em consideração, tá bom? Bom, ele dá um gráfico, parece bem uma teia de aranha, né? Esse gráfico que a gente tá vendo. E aí ele fala assim, que tinham 3 produtos, A, B e C. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, pessoal, tem a legenda desses produtos. O produto A tá de amarelinho, o produto B tá de verde e o produto C tá de azul. Os produtos A, B e C foram avaliados pelos consumidores em relação a 8 itens. São os itens que estão ali, ó: preço, propaganda, assistência técnica, atendimento, qualidade, durabilidade, aparência e utilidade. Esses 8 itens aí. Em cada item, eles receberam uma nota de 1 até 6. Então aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 e nota 6. Aqui a mesma coisa, ó. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 e nota 6. E segue, mesmo esses que estão na diagonal, é só seguir, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Opa, botei sem querer. E aí, ele fala assim pra gente, de acordo com essas notas, qual é a alternativa correta. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que interpretar, lendo um por um e vendo se tá certo ou não, tá? Vamos lá. O produto B, que é o verdinho, teve a maior nota no item propaganda. Gente, propaganda ele tirou aqui, ó. 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Ele tirou 3. Preço já dá pra ver que ele tirou 4. Então a maior nota dele não foi em propaganda. Tá errado essa aqui. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Eu acho que isso ajuda muito na hora de uma prova, que vocês têm que fazer por eliminatória e afins, tá? Eu acho que ajuda bastante. E a gente vai analisar. O produto B, vamos para B agora. O produto de maior utilidade é menos durável. Então vamos aqui. O de maior utilidade é o produto B. Ó, ele tá com nota 5 em utilidade aqui, ó. Tem os 3 aqui, o verdinho tá aqui para cima. Então ele é o mais útil. Ele é o menos durável? Vamos na durabilidade. Não, ó, o menos durável é o azul. Então essa aqui também tá errada. Certo? Então é assim que a gente vai ter que fazer, gente. A gente vai ter que ir analisando um por um e cancelando, vendo se tá certo ou se tá errado. Letra C. O produto C, que é o azul, ali no gráfico, ele obteve a maior pontuação em 4 itens. Vamos ver. Vou até pegar um marca-texto aqui pra gente ver. O produto C obteve a maior pontuação aqui, aqui e só. Só em 2 itens, não em 4. Então tá errado. Vamos para letra D. Na letra D, ele fala assim pra gente que o produto de melhor qualidade é o de melhor assistência técnica. Vamos ver. O de melhor qualidade é o C. Melhor qualidade.
Vamos ver se ele tem a melhor assistência técnica. Não. Ó, o de melhor assistência técnica é o amarelo. Errado. Pela lógica, a gente marcaria E, mas a gente tem que ver se ela tá certa ou se você vai marcar que tudo é errado, você tem que voltar a ler tudo de novo. C, letra E. O produto com a melhor avaliação em propaganda. Propaganda aqui. É o amarelo. É o produto A. É o de pior aparência. Vamos na aparência aqui, ó. Ele é de pior aparência. O A. Então, essa aqui é a verdade. A letra E é a verdadeira. Certo? Ó, então, gente, super facinho de fazer, né? Sem nenhuma dificuldade aí. Bom, pessoal, vou parar a gravação aqui só um minutinho. Tá tendo uma ligação para mim. Eu já volto. Voltei, gente. Bom, pessoal, vamos continuar então. Essa aqui ficou a letra E. Vamos para a 4. A 4, gente, é bem facinho, tá? Ela é uma média ponderada, só que em vez de estar organizada na forma de tabela, ela está organizada na forma de gráfico. Mas nada que não deixe a entender. Aqui, ó, 1,60 m, né? O professor de educação física estava fazendo mediu a altura de 10 alunos. Tá aqui no enunciado que são 10 alunos. E ele verificou algumas coincidências e montou o gráfico. Quantos alunos tiveram 1,60 de altura? 3. Quantos alunos tiveram 1,65? 4. 1,70, 2. E 1,80, um aluno. Média ponderada, pessoal. 1,60, eu tive 3 alunos, ou seja, 3 alunos, cada um medindo 1,60. Mas eu tenho 4 alunos medindo 1,65. Então, 4 alunos, cada um com 1,65. Mais 2 alunos com 1,70. Então, 2 alunos, cada um com 1,70. E um aluninho só com 1,80. Na hora de dividir a média, eu não vou dividir pela quantidade de alturas. Eu tenho que dividir pela quantidade de alunos que eu tenho. O meu enunciado falou que eram 10. Então, eu vou dividir por 10. Ok? Vamos calcular aqui a média ponderada de cada um deles agora, fazendo todas aquelas multiplicações ali de cima. 3 vezes 1,60, 4,80. 4 vezes o 1,65 vai dar 6,60. 2 vezes o 1,70 vai dar 3,40. E uma vez 1,80, 1,80 mesmo. Não posso esquecer do dividido por 10. Não posso esquecer. Não posso colocar ele só lá no final. Não, tem que seguir com ele. Agora eu vou somar 4,80 com 6,60. Se vocês querem, vou somar aqui no cantinho. Aqui embaixo dá. 4,80, 6,60, 3,40 e 1,80. 0, 0, 0, 0. 8 mais 6 dá 14, mais 4 dá 18, mais 8, 26. Deixo o 6, subo 2. Coloco a vírgula, embaixo da vírgula, tudo bonitinho, e sigo. 2 mais 4 dá 8, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 3 dá 15, 15 mais 1, 16. Então, a gente só fez a conta aqui, ó. 4,80 mais 6,60, mais o 3,40, mais o 1,80, dando, no total, 16,60, que eu vou ter que dividir por 10. Dividir por 10 nada mais é do que pular com a vírgula uma casinha para trás. Então, era no 16,60, ela vem para cá a sua vírgula. 1,660. O zero no final a gente não precisa pôr. Então, minha média ponderada vai ser 1,66. 1,66, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Então, ó, gente, outra bem facinho, que não tem nenhum segredo, né? É só montar a média ponderada pensando no peso e afins. Certo?
Bom, acredito que essa aqui não tenham ficado com muita dúvida. Vamos seguir aqui para a próxima. Um dos conceitos relacionado à questão ambiental e sustentabilidade diz respeito de carona. Então, ele está falando de carro aqui, nananana, carona solidária, uso de veículo para levar pessoas e tudo mais. Aqui tem o número de ocupantes por veículo e aqui é a frequência que isso acontece. Ou seja, gente, o número de carros que transporta essa quantidade de pessoas. Tá? Então, na realidade, essa coluna seriam pessoas e aqui é a quantidade de carros que leva essa quantidade de pessoas por carro. Tá? A letra A, pois aqui embaixo, pede pra gente a primeira coisa. Complete a tabela com os dados referentes à frequência percentual. Ou seja, ele quer que você complete essa tabela de porcentagem aqui. Tá? Para isso, eu preciso saber quantos carros tem no total. Então, vou somar todo mundo aqui. E essa soma vai dar 200. Ou seja, 200 carros que eu estou considerando que seriam em porcentagem, a gente pensa assim como sendo a quantidade total de carros, esses 200 carros seriam o nosso, em porcentagem, 100%. Ok? Agora eu vou ter que encontrar porcentagem por porcentagem aqui. Uma por 56, uma por 92 e assim vai. Então vamos lá. Eu falei para vocês, eu aconselho grandemente que vocês usem a regra de 3, tá? Então, começando aqui, ó, 56. O 200 carros equivale a 100%. O 56 vai equivaler a X. Já vou cruzar aqui direto, tá, gente? Não vou montar a proporção dessa vez, porque senão não vai caber. 200 vezes X, 200X, igual a 56 vezes 100, 5.600. O 200 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Corto 2 zerinhos. 56 dividido por 2, 28%. Então, minha primeira coluninha que está preenchida. Aí, eu prefiro fazer de outro jeito. A Pro já explicou em aula, gente, todas as possibilidades. Vocês estão livres para resolver da maneira que vocês quiserem. Chegando no 28% é o que me interessa, tá? Então, tem gente que prefere descobrir quanto que vale 1% e depois multiplicar. Tá perfeito, vai. Tem gente que prefere descobrir quanto que vale cada carro. Cada carro vai ser 0,5%. Então, fica do seu critério, tá? Tem gente que descobre 10%. Vai, contanto que você faça. Eu prefiro dividir o total, o 56 pelo 200, para ver que vai dar 0,28, que é 28%. Pode fazer assim. Dando o resultado que eu quero, tá tranquilo. Vamos para o 92 agora. 200 carros equivale ao 100%, 92 carros equivale a X. Cruza. 200 vezes X, 200X, igual a 92 vezes 100, 9.200. O 200 que está multiplicando passa dividindo, corta. 92 dividido por 2, 46%. Aqui. Pro, cheguei nessa hora, eu comecei a perceber o padrão. E esse padrão ajuda muito vocês, se vocês conseguirem. 200 para o 100% é a metade. 56 para o 28 é a metade. 92 para o 46 é a metade. Vai ser sempre metade? Vai, porque é proporcional, tá? Posso preencher o resto só escrevendo a palavra metade? Pode. Se você me escrever na prova metade, eu entender que você conseguiu encontrar a proporção correta, vai na fé. Você tá livre para fazer. Mas eu vou fazer a conta, tá? Bom para trabalhar a regra de 3 com vocês. Então, próximo, 28 carros agora. 200 é o 100%.
o 28 carros vai ser o meu X. Na verdade, gente, o da hora, e sempre colocando outra letra, tá? Desculpa pro erro. Vou seguir com o X. Mas como é o mesmo exercício, eu vou trocar, gente, aqui, tá? Aqui eu vou colocar Y, Y, Y e Y. E aqui a prova vai por Z, tá? Então, vamos lá. 200Z, cruzando, é igual a 2.800. Meu Z vai ser igual a 2.800 dividido por 200. Corta o zerinho, 28 por 2, 14. De novo, metade. Vamos arrumar mais um espacinho aqui para fazer mais uma conta. Outra cor de caneta, vamos voltar para o vermelho. Opa. Aqui, vamos para o vermelhinho de novo. Agora é com o 18. Pela conta vai dar 9, que é metade, mas vamos fazer para garantir. 200 carros equivale a 100%. Os meus 18 carros equivalem a W. Cruza. 200W. Ai, minha caneta tá travando. É igual a outra diagonal cruzada. 18 vezes 100, 1.800. O 200 que tá multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 1.800 dividido por 200, corta os nossos zerinhos. Isso aqui, nosso W vai dar 9%. Pode seguir fazendo a conta. Ai, Pro, não posso ver quanto falta só para completar os 100%? Agora eu vou colocar aqui a metade, vai. Eu vou fazer de novo a regra de 3 para mostrar para vocês que bate, tá? Ai, gente, eu sempre esqueço de voltar para a caneta antes de trocar de cor. Aí dá ruim. 6, agora eu vou acabar. 200 equivale a 100%. Os meus 6 carros equivalem a cruza 200 vezes A, 200A, igual a outra diagonal. 100 vezes 600, ou 100 vezes 6, 600. Meu 200 que está multiplicando passa dividindo. 600 dividido por 200, corta os zerinhos, que vai dar 3%. Então, ó. Essa aqui é minha tabela de frequência toda preenchida, tá? Então, realmente, ó, é metade de tudo, porque ele é proporcional, tá? Então, a gente às vezes usa essa sacadinha para ganhar tempo. Vou preencher aqui com os valores sempre metade, né? Então, aqui eu tinha 28%, aqui 46%, 14%, 9% e 3%, tá? Então, ó, só voltando aqui para finalizar, era isso que a pedia, só para completar a frequência percentual, ok? Na B, ele quer a média de ocupantes por carro. Lembrando que aqui é a frequência de carros. E aqui é o número de pessoas por carro, tá? Gente, nesse aqui, a gente não vai utilizar percentual, tá? Ele não vai ser necessário. Então, esquece essa coluna. Eu preenchi ali só pra gente ver o padrão da metade, mas a gente não vai utilizar, tá? Ele quer a média. Média. Eu tenho número de ocupantes, ou seja, número de pessoas aqui por carro. É óbvio que o carro é uma quantidade, eu tenho 56 carros, cada um com uma pessoa. Gente, cada. É a nossa média ponderada. Tá? Por mais que ele não fale peso ali, a frequência é como se fosse um peso, é a frequência de carros, é a quantidade de carros que tem essa quantidade de pessoas. Então vamos lá. Eu tenho quantos carros tem 56, uma pessoa? 56. Então eu tenho 56 carros, cada um com uma pessoa, mais 92 carros, cada um com 2 pessoas, 28 carros, cada um com 3 pessoas, mais 18 carros, cada um com 4 pessoas, e eu tenho 6 carros, cada um
com 5 pessoas. Lembrando que eu sempre tenho que dividir pelo meu total. Se eu estou calculando o número de pessoas por carro, eu preciso do total de carros, que no exercício passado a gente já tinha somado. E a gente sabe que é de 200, tá? Então, de novo. Ai, mas como que eu vou saber? Meus amores, vamos pensar. Vamos pela lógica. Eu quero saber quantas pessoas tem por carro. Eu tenho que dividir pessoas pela quantidade de carros. Olha o sentido. Não faz sentido você dividir pela quantas pessoas tem. Ou por 5, por 15. Estão vendo? Não tem sentido. Você precisa dividir pelo total de carros, que é 200 e ponto. Tá? Vamos fazer aqui agora as nossas multiplicações para a gente colocar os resultados aqui. Então, vamos lá. Média ponderada vai ser igual a 56 vezes 1, 56. 92 vezes 2, 184. 28 vezes 3, 84. 18 vezes 4, 72. Lembrando que vocês vão fazer a prova desse bimestre em dupla, certo? Aproveita que a sua dupla tá aí e façam, pega, separa, fala, ai, faz você essas duas, eu faço essas duas, agiliza, não ficamos sem fazer nada, tá? Nossa, dividido por 200. Minha média ponderada vai ser igual a 56 mais 184 mais 84 mais 72 mais 30, todos eles somados, monta na mão a conta lindinha, dá 426, que eu vou dividir por 200. Dividir por 200 nada mais é que dividir na metade, depois pular 2 casas com a vírgula, tá? Então, minha média ponderada nesse caso daria 2,13. Os alunos me perguntaram, mas como que eu poderia ter 2,13 pessoas? Não tem sentido. Quem colocou 2 porque estava mais próximo, eu vou considerar. Mas aqui é uma média. Vamos deixar o valor completo, então, resposta. A média foi de 2,13 ocupantes por veículo. Ok? Só isso. Simples, maravilhoso. Muita gente teve muita dificuldade, mas não é um exercício difícil, tá? Então, cuidado na prova de amanhã. Presta atenção no sentido da coisa, na ideia. Se eu quero média de ocupante, aqui, ó. Eu vou grifar essa parte aqui para vocês prestarem atenção. Ocupantes esse por representa a divisão. Carro. Então, é as pessoas, o total de pessoas dividido pela quantidade de carros, tá? Então, interpreta o enunciado, vê o que ele tá te dizendo, tá? Jesus, lá fui eu colocar a coisa errada de novo. Aqui, meus amores, considerando apenas horas inteiras, ele quer falar hora inteira porque aqui no 12, no 13, só nas bolinhas, tá? Não no meio delas. Considerando apenas horas inteiras, calcule a média. Gente, média. Aqui não é 5.400? Essa bolinha aqui representa o quê? O 5.600. Essa aqui, o 5.300. Essa aqui, o 5.700. Essa aqui, vai lá para seguir, o 5.500. Essa aqui, o 5.400. Essa aqui, o 5.600. E essa aqui, o 5.800. Tá? Então é isso, ó. São esses valores que ele quer que você pegue. Tá? Pera só um minutinho, pessoal. Vou pausar aqui rapidinho. Bom, voltei. Amores, agora a gente então vai calcular. Determina o volume médio. Volume médio nada mais é do que a média. Só que é uma média simples. É só você somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que tem. Então, ó, 5.400 mais 5.600 mais 5.300 mais 5.700 mais
5.500 mais 5.400 mais 5.600 mais 5.800. Opa, 0. Somei esses 8 valores, é média simples. Então, eu vou dividir por 8. É só isso mesmo, não tem nenhum segredo essa média. Vou somar tudo. 5.400 mais 5.600, 300, 700, 5.500, 5.400, 5.600 mais 5.800. Somando tudo, eu vou ter um total de 44.300. E quando eu dividir por 8... Opa, é uma média, né? Ponderada. Quando eu dividir por 8, vai dar um total de 5.537,5. Tá? Então, essa é a minha média. 5.537,5. Resposta. O volume médio é de 5.537,5. Estava em litros. Então, litros. Só isso, simples assim. Agora, então vamos lá. A gente tem que estar ciente que a nossa média, que a gente já fez na A, era de 5.537,5. Um pouquinho mais de 5.500. A gente vai perguntar na B. Em quais horas inteiras verificou-se o volume de água acima da média? Gente, acima da média. Eu vou tentar riscar a média. É que eu acho que eu não vou conseguir fazer reto. Mas a média estava um pouquinho para cima dos 5.500, ó. Nossa Senhora. Finge, tá, gente, que tá reto. Finge que não tá fazendo curvinha. Essa aqui é a reta que representa a minha média. Em quais horas verificou-se que a água ficou acima da média? Acima da média? Ela ficou em qual horário? Aqui, nas 13 horas. Aqui, então vamos lá. 13 horas. 15 horas. Que é aqui. Aqui. 18 horas. E aqui, às 19 horas. Então, nesses 4 horários, ela ficou acima da média. E quais horários ela ficou abaixo? Vou até fazer de outra cor para visualizar melhor. Abaixo da média. Aqui, às 12 horas. Aqui, quem tá escutando a Clara tá assistindo Peppa, 14 horas. Aqui, às 16 horas. E aqui, às 17 horas. Então, em 4 horários também, metade, metade. Metade acima, metade abaixo. Em qual horário inteiro o volume esteve mais próximo da média? O mais próximo, gente, é o 5.500, né? Que é esse aqui, ó. Então, qual horário? Resposta: às 16 horas. Ele esteve mais perto aqui da média. Certo? Bom, e na letra D, deixa eu abaixar um pouquinho. Ele fala assim: considere que a oscilação do volume de água ocorreu exatamente como indicam os segmentos. Então, a água ela não vai de 5.400 para 5.600. Ela não aumenta de uma vez. Ela vai aumentando a temperatura. Ela vai aumentando e baixando. Mas ela não sobe, vai acontecendo aos poucos, certo? Aí ele quer saber. Eu não tinha entendido essa pergunta antes, mas agora eu entendi. Eu não tinha lido com calma. Vamos lá.
considerando a oscilação ocorra normalmente, igual indicam os segmentos, entre horas inteiras consecutivas, em quantos momentos o volume de água foi exatamente igual à média? Gente, ele quer saber, ó, porque aqui, ó, das 12 para as 13 horas, não foi de 5.400 para 5.600? Em algum momento, ó, não cruzou a média aqui, ó? Passou pela média aqui para subir. Passou pela média aqui para descer. Passou pela média aqui para subir de novo. Passou pela média para descer. E passou pela média para subir. Então ele ficou subindo, baixando, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, mas em algum momento teve essa litragem de água ali, certo? Então em algum momento ele cruzou a média. E aí ele pergunta, ele foi igual à média em quantos momentos? Vamos olhar aqui, ó. Em qual momento ele cruzou a linha da média? Em quantos momentos? 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 momentos ele passou ali. Opa. Em 5 momentos ele passou ali exatamente pela média, certo? Então ele cruzou a média, foi enchendo. Por exemplo, gente, tava com 54, 5.400, 5.400,5, 5.401, 5, e foi subindo. Em algum momento ele chegou no 5.537,5, foi por 5.537,6 e foi aumentando. Mas ele passou, ele chegou até aquele tanto de água naquele momento. Tá? Essa pergunta talvez ficou um pouco difícil de compreender, mas era isso que ele queria dizer, tá? Se vocês acertaram todo o resto, só não tinham entendido realmente essa pergunta, podem ficar tranquilos que a prova vai considerar, tá? Mas é aquilo que eu tô falando. A gente tem que trabalhar a interpretação para não errar mais. Então, se você não entendeu, verifica se você não tinha entendido antes, né? Verifica se agora você realmente entendeu o que aconteceu. Se não, volta, assiste essa parte de novo. Se não, me pergunta na escola que a Pro responde para vocês, tá? Bom, vamos pro 7. O 7 é muito facinho, né? Ele quer que a gente pegue e coloque em ordem crescente esses valores. Primeira coisa. Vamos colocar. O primeiro que aparece aqui é o 28. Uma vez eu vou riscando, tá, gente? Eu gosto de riscar para ver se está fazendo certo. Então, 1,28. Não tem 29. Tenho 1, 2, 3 30s. Então, 1, 2, 3 30s. 32, eu tenho 1, 2, 3, 4 32. Tá no quarto da avó, vai lá pegar seu mamá de coca. 4 32. Depois não tem 33, não tem 34, tem 35. Então, 1, 2, 35. 1, 2. Não, eu tenho 1,36 aqui. 1,37. Não tenho 40. Não tenho 38, não tenho 39, só tenho 1,40. E 1,42. Então, eu risco para ver que eu realmente não esqueci ninguém. Conferir ali em cima, tá tudo certo. Tá? Agora ele pede a moda e a mediana. Com a tabela organizada, gente, é muito mais fácil. A moda é aquele que aparece mais vezes. E só tem um que aparece mais vezes aqui, que é o 32. Ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, ele é minha moda. E a mediana é aquele que fica no meio. Então, eu vou cortando para ver quem tá no meio. 1, 2, 3 desse lado. 1, 2, 3 desse lado. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Opa! Sobrou 2, 32. Entre o 32 e o 32, quem que tá? O 32, tá? A Pro, e se eu não lembrar como que eu faço? Você lembra que a Pro falou? Você tira a média deles, soma os dois e divide por 2. 32 mais 32 dá 64. Dividido por 2, 32. Então, ele é minha mediana, tá? É ele que tá no meio. Essa é muito simples. E vai ter questão simples assim na prova, então, de boa. E vamos por último, que é o triângulo. Eu esqueci de pôr no começo, eu coloquei no final, tá, gente?
Triângulo é isósceles, então ele fala aqui no enunciado, ó, triângulo isósceles. E as medidas dos dados são dadas em certa unidade de medida. Determine x e y. Muito simples. Isósceles, ó, um risquinho. Esse lado é igual a esse. Então é só colocar 3y menos 8 tem que ser igual ao y mais 26. E aí eu resolvo essa equação simples, letra para um lado, número para o outro. O 3y, a Clara falou, vovó fio. Ai, Jesus, já vou, filha. 3y, o menos y passa para lá negativo. Eu tenho 26 aqui e o menos 8 passa para lá, mais 8. 3y menos y vai dar 2y, igual a 26 mais 8 vai dar... Procura seu mamãe lá no quarto da avó. A 34. Meu 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E meu y vai ser igual a 34 dividido por 2, que dá 17. Ó, achei o valor do y. E o x? Se a gente observar, ó, onde os meus dois lados iguais... Clarinha. Onde os meus dois lados são iguais se encontram? Aqui, certo? Esse é o vértice. E eu desço até o final desses lados iguais. Onde eles terminam, esses ângulos vão ser iguais. Então aqui, ó, esse 42 é igual a esse aqui. Sempre a gente coloca o que tem letra, o que tem a maior letra primeiro. Então, o ângulo 3x mais 15 graus é igual ao ângulo 42 graus. Letra fica, número passa para o outro lado. O mais 15 passa para lá, menos 15. Eu vou fazer a conta aqui no cantinho. Ó. 42 menos 15. 2 menos 15 dá 7. 27. 3x vai ser igual a 27. Meu 3 que está multiplicando passa para lá dividindo. 27 dividido por 3 vai dar 9. Atenção à pergunta, tá? Vê se o que ele quer é o valor da letra, o ângulo ou o lado. E o que ele quer realmente são os valores numéricos de x e y. Então é só isso. Resposta. Opa, minha bateria tá para acabar. X é igual a 9 e y é igual a 17. Ok? Peraí. Bom, pessoal, era só isso a nossa listinha. Eu espero que vocês estudem a parte, deem uma revisada em todos os exercícios, tá? E qualquer coisa podem deixar aqui nos comentários que a Pro responde assim que possível, tá? Tento sempre o mais rápido possível. Beijinhos. Tchau pra vocês e bons estudos.